Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos nesse momento conseguir com o nosso pensamento tocar a paz de Jesus e que ela nos acolha. Não teria como hoje nós não começarmos a nossa reflexão vibrando pelos nossos irmãos gaúchos que estão vivendo uma derradeira provação. E como nós queremos falar de consolação, nós precisamos consolar os nossos corações com aquilo que sabemos por meio de Jesus. Ontem eu almoçava com os colegas de trabalho, um dos quais é uma das pessoas mais cultas que eu conheço e que se identifica como ateu. E nós falando em Deus, e ele me disse a seguinte frase: por enquanto eu não preciso pensar nisso. E muitas vezes nós estamos nessa posição de achar que o nosso momento é tão feliz, que o nosso momento é de tanta plenitude e tanta graça, que pensarmos em Deus pode aguardar algum tempo. Pode aguardar nós ficarmos doentes, pode aguardar que nós fiquemos mais velhos, pode aguardar que nos visite algum sofrimento. E Jesus, quando esteve conosco, ele tentou exatamente nos mostrar que não existia só o caminho da dor, não existia a possibilidade de aprendermos exclusivamente nos privando dos bons momentos. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que a mais das vezes o único progresso que conseguimos realizar na nossa encarnação é sofrer. Porque se não estamos em sofrimento, não conseguimos nos concentrar que os nossos atos têm consequências. E aí, desenfreados, como se tudo que fizéssemos não tem consequência, semeamos a tempestade. E não por outro motivo, lá já está no capítulo 10 de Provérbios, que o amor pode suplantar a imensidão dos pecados. Como disse Pedro, na sua carta primeira, quando ele disse exatamente a mesma coisa, que o amor suplanta a multidão de pecados. E parece que nós insistimos ainda em escolher o caminho da dor, porque não conseguimos, nem com uma pandemia, nem com a tragédia que se deu o ano passado, sermos tomados por um desejo íntimo de renovação e de transformação. E esse é o motivo que a doutrina espírita vem nos explicar para os nossos sofrimentos. Somos como a criança que o pai leva para tomar a vacinação. Nós somos a criança que não entende por que o pai leva o próprio filho até o sofrimento, até a agulha, até a dor. Mas Deus é um pai misericordioso, bondoso, que não nos quer ver permanecer em erro, em sofrimento. E por isso mesmo, através desses momentos mais dolorosos, ele convida aos que sofrem e aos que se apiedam dos que sofrem, que realmente possam aceitar o seu jugo. Como Mateus registrou no capítulo 11, que Jesus disse: todos aqueles que estão cansados e oprimidos, venham a mim que eu vos consolarei. Aceite o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para nós passarmos pelos momentos difíceis como esse que vivemos, é preciso a gente se debruçar sobre Jesus, depositar as nossas esperanças nele e entender que as coisas não acontecem ao acaso, que as coisas são consequência dos nossos próprios atos, mas que há um propósito, que vai ser aproveitado,
que no final, quando passarmos por essa dificuldade, nos tornaremos melhores e quiçá possamos aproveitar da melhor forma para o nosso melhoramento. Jesus quer dizer com essas palavras que Mateus registrou, que o comando, o jugo é o comando, é a lei, que a lei dele é branda, é suave. O que Jesus nos pede em troca? O amor. Não está pedindo muito, não está nos pedindo uma coisa que nos custe, que vai nos fazer falta. O seu fardo é leve, porque quando nós aceitamos o comando de Jesus, nós nos resignamos à expiação dos nossos próprios atos, à necessidade da renovação, à necessidade da melhoria. E muitos dirão que tudo o que tem acontecido demonstra exatamente que são chegados os tempos. E que tempos serão esses? Para alguns, o tempo do aniquilamento, o tempo da extinção. Para nós espíritas, o tempo da renovação, o tempo da melhoria. Como para nascer o dia, antes precisa ter a noite. Então nós estamos no clarear do dia, estamos vivendo os últimos momentos dentro de um período que nós chamamos, espíritas que somos, de um período de transição entre um mundo que já não vivemos mais, de prova e expiação, para nascer logo agora, daqui a algum tempo, um mundo de regeneração, onde o predominante no comportamento humano será o bem. E para que esse bem se perpetue, é necessário que nós passemos por uma situação de experimentar o quanto o egoísmo e o orgulho nos fez mal. Para que esse registro seja indelével em nossos corações, nos mostrando que a forma com que temos vivido não nos serve. Que nós não queremos colher as consequências dos desvarios que fizemos longe de Jesus. E então, nos protegendo sobre o comando dele, nós diremos que agora queremos um novo tempo. E como Deus é bom, esse tempo virá. Aliás, esse tempo já se anuncia. Alguns dizem que Jesus nascerá de novo. O Espiritismo não diz a mesma coisa. O Espiritismo fala diferente. E é sobre o entendimento do Espiritismo, das promessas de Jesus, que nós queremos fazer a nossa reflexão. As palavras de Jesus, traduzidas num idioma muito pobre, que se imagina, tinha aproximadamente 800 mil palavras, enquanto o português tem 870 substantivos. E a precariedade de se traduzir uma língua tão pobre, e quando se fala do aramaico também uma língua extinta, nos leva muitas vezes a um texto que precisa não ser interpretado pela letra, que mata, mas pelo Espírito que Jesus emprestou às suas palavras, porque aí encontraremos a vida. E a maioria das pessoas debruça esse pensamento de que Jesus voltará baseado no capítulo 14 de João. E no capítulo 14 de João, nós estamos lá, diante do que já contou João até ali, que é aquele momento em que Jesus, após a refeição, após jantar com todos os seus apóstolos, o que é conhecido por nós como Última Ceia, celebrizado numa tela que também chama-se a Última Ceia, Jesus cinge uma toalha em volta do seu corpo, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele começa a falar dos fatos que acontecerão naquela noite e nos próximos dias. Então ele fala primeiro de que um entre eles o trairá. E aí ele diz aquele que a quem eu der o pão, e quando ele dá o pão a Judas, Judas sai da reunião. E posteriormente começam os apóstolos a sentir que Jesus estava se despedindo.
E Jesus então fala as seguintes palavras, não literalmente, mas mais ou menos esse texto, dizendo que se os apóstolos, e nesse momento acho que ele está falando a todos os cristãos, se os apóstolos e nós os cristãos realmente amasse a ele e realizasse conforme os seus ensinamentos, ele pediria a Deus, ao Pai, e esse Pai nos enviaria um outro Paracleto, um outro Espírito Santo, um outro Espírito Consolador. E esse Consolador ficaria conosco, nos lembraria tudo o que Jesus ensinou, porque as pessoas teriam esquecido o que Jesus ensinou, e nos explicaria todas as coisas. Gostaria de fazer alguns raciocínios sobre essa colocação de Jesus. Primeiro, ele fala que este outro Consolador ficaria conosco. Bom, se há um outro Consolador, existe um primeiro Consolador. E quem mais nos consolou senão Jesus? Nós precisamos nos colocar à época de Jesus e sabermos e termos certeza que nós vivemos aquela época. Não foram outros espíritos que viveram aquela época, fomos nós. Talvez muitos de nós não tivessem reencarnado na Judéia, mas talvez estivessem na África, ou na América, ou sabe-se lá onde. Mas nós também vivemos aquela época. Ou talvez estivéssemos no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de reencarnar, mas nós estamos vivos. E a humanidade, ou seja, aqueles espíritos que habitavam sobre a Terra naquele momento, tinham a evolução intelectual do povo da época. Porque nós não nos desencarnamos e nos tornamos mais inteligentes. Nós não desencarnamos e aí aprendemos um monte de coisa que nós não sabíamos só porque desencarnamos. Não existe isso. A vida é um contínuo. Pode ser que alguns de nós tenham algum conhecimento que nessa encarnação ficou no inconsciente das vidas passadas, mas isso não o transformará num sábio quando desencarnar. Porque os sábios têm comportamento mesmo encarnado de sábios, porque eles têm uma coisa que se manifesta durante a encarnação, que é a facilidade do aprendizado. Então, mesmo que um Einstein tenha diversos conhecimentos e reencarne, embora ele não lembre dos muitos conhecimentos que ele detinha e que ele sabia quando estava desencarnado, ele se manifesta com o vigor da inteligência de aprendizado que se manifestou. Isso não se perde, isso são conquistas, são dons, são nossos. Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos, o quanto nós já nos desenvolvemos. Então nós podemos dizer que há 2000 anos a gente não era tão talentoso assim, nem tão inteligente assim. E naquela época, um único povo sobre a terra acreditava num Deus único. Os outros todos acreditavam que Deus era o sol, que Deus era a nuvem, que Deus era o trovão. E esse povo, que Emmanuel veio nos revelar no livro A Caminho da Luz, que não era um povo da terra, nativo da terra, mas sim um povo exilado de uma estrela que chama-se Capela, na constelação de Cabra. Esse povo que tinha a convicção arraigada através das encarnações de que devia fé absoluta e devoção àquele Deus único, que era o mais preparado para uma nova revelação, não sabia da existência da vida depois da morte. Acreditava que Deus lhe dava o que era lhe devido pelo seu comportamento na própria vida. Então acreditava, se ele fosse um homem justo, um homem nobre, um homem decente, as suas cabras não morreriam, haveria água para as suas cabras se alimentarem, a sua prosperidade durante a vida seria melhor, a sua relação com a sua família seria melhor. Acreditava numa colheita imediata, que de fato existe, não há nenhum engano. Nós colhemos imediatamente o resultado das nossas ações, mas também colhemos para o futuro. Colhemos na vida depois da morte e nas outras vidas encarnadas que teremos. Então, quando Jesus chega
e fala a esse povo, que era o povo mais preparado para ouvir isso, que existia um outro reino, que não era sobre a terra, que era o reino dos céus, onde nós então teríamos a verdadeira colheita do nosso proceder. Ele nos consola, porque ele faz nós vermos nas pequenas controvérsias do dia, nas aparentes injustiças que a vida se lhe apresenta, uma condição temporária, porque a justiça se efetivaria depois da morte, nesse novo reino que nós viveríamos. E isso é consolador. Jesus vem dizer que nós não morreremos quando o corpo descer a cova, e prova isso de forma física, retornando para os seus apóstolos depois de ter sido crucificado, para não deixar dúvida de que a vida continua. Vem ele nos dizer que as pessoas a quem amamos e que nós vamos perder ao longo da vida continuam convivendo conosco, continuam fazendo parte do nosso lar, da nossa vida, nos visitam. E isso é consolador. Vem ele nos dizer que nós podemos construir uma vida melhor e nos melhorar intelectualmente e moralmente, e isso será nosso, não se perderá, ficará para sempre. A inteligência que eu tenho, as habilidades que eu tenho, o bom proceder que eu tenho não se perderá, desencarnado ou novamente encarnado. Então Cristo traz uma consolação, porque Ele nos mostra uma justiça inabalável de Deus e, por conseguinte, uma bondade imensa, infinita, que Deus tem para com seus filhos. Então, quando Ele diz, eu mandarei outro Consolador, é porque Ele está dizendo, eu já estou consolando vocês. Mas se vocês me amarem e vocês fizerem de acordo com meus ensinamentos, eu pedirei ao Pai, a Deus, e Ele vos mandará outro Consolador. E esse Consolador ficará convosco. Vejam, essa inferência de Jesus é muito importante. Até porque depois, no versículo 18 do mesmo capítulo, Ele dirá para nós que Ele voltará conosco. E é fácil nós entendermos que Jesus sempre está conosco. Ele disse, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Nesta casa espírita, especialmente, nós só nos reunimos em nome de Jesus. E estamos hoje, talvez, em 30 pessoas. Por certo, Ele está sentado aqui entre nós. Então, Jesus sempre estará conosco. Sempre esteve conosco. Nunca nos deixou sozinhos. Ele dirá, não vos deixo órfãos. Nós sempre estaremos na presença dEle. Mas não é disso que Ele está falando. Ele está falando de mandar em algum tempo um outro Consolador que ficará conosco. E esse ficará conosco dentro da situação, parece que tem a intenção de nos dizer que não é uma pessoa encarnada, porque ficará conosco. Jesus diz, Ele está entre vós, e vós sabeis que Ele está entre vós, mas o mundo ainda não pode percebê-lo. Então, de uma certa forma, acredito eu, e aqui é a minha interpretação, que Jesus está falando de alguma coisa que os apóstolos já sabiam, era novidade para os outros. Esse outro Consolador que viria. Então ele diz, mandarei outro Consolador que ficará convosco e fará recordar tudo que eu disse. Essa indicação de Jesus é uma previsão do que acontecerá na sequência dos anos. E o que acontece na sequência dos anos e que nós podemos dizer que hoje acontece? Nós nos afastamos de Jesus. Vou dizer só um número que representa bem. O planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas vivendo sobre ele, 2 bilhões de cristãos. 25% da população da Terra aceita Jesus. 75% não crê em Jesus. Nós esquecemos de Jesus. Nós nos afastamos de Jesus. E eu aqui me atreveria a dizer que os 25% que acreditam em Jesus creem, mas não tem certeza. Se tivesse certeza, nós
e aqui eu falo de mim especialmente, mudaria o comportamento. Agiria de uma forma completamente diferente. Então, Jesus já estava prevendo o futuro, dizendo, ele virá e lembrará o que eu disse, porque ele sabia que nós íamos esquecer. E dirá muitas outras coisas, porque Jesus disse, ele revelará todas as coisas, sinal de que Jesus não revelou todas as coisas. Por que Jesus não revelou todas as coisas? Será que ele não sabia? Certamente não. Aqui eu já falei nesse mesmo local, que Jesus já era um espírito evoluído, um espírito crístico, quando da criação da própria Terra, ou seja, 4,6 bilhões de anos atrás. Então não tenhamos dúvida, Cristo sabia tudo. Ele não tinha bons alunos, porque os alunos eram nós. E naquela época, ao tempo de Jesus, a maioria de nós não sabia escrever. A maioria de nós não tinha nenhum contato com livros. A maioria de nós vivia em regime de escravidão. A maioria de nós se estranharia com uma tabuada de matemática. Então era preciso que Jesus esperasse os alunos se desenvolverem para que fossem feitas novas revelações. E aqui um ingrediente importante, que não passa pela massa comum, mas que é essencial, era preciso que a ciência provasse determinadas leis de Deus, para que nós conseguíssemos construir um raciocínio melhor de Deus. Como aqui nós estamos juntando Deus e ciência? A ciência só faz um trabalho, estudar as leis naturais, e quem criou a natureza foi Deus. Portanto, a ciência ela só faz estudar as leis de Deus. Toda vez que um cientista se debruça sobre um fato natural, ele está se debruçando sobre Deus. Ele está especulando sobre a existência de Deus, sobre a sua lei, porque a lei de Deus é imutável. Ela vale sempre, ela não se modifica. De tal sorte que Emmanuel dirá que os grandes sacerdotes do futuro são os cientistas, porque eles estão nos revelando coisas que só nos levam para um caminho. O caminho de entender que o efeito é extremamente inteligente. O efeito da obra, a obra, se preferir. O ser humano é perfeito, a natureza é perfeita. Logo, diz a ciência, todo efeito tem uma causa. E mesmo para os ateus, como é o caso do meu colega que estava ontem comigo, eles admitem essa premissa científica. Principalmente aqueles que são mais inteligentes, mais cultos. Todo efeito tem que ter uma causa. Se eu passo na rua e vejo uma janela quebrada, automaticamente eu penso que alguém jogou alguma coisa na janela. É a causa. Aliás, toda a ciência se debruça por buscar as causas de algum efeito. 99% dos trabalhos acadêmicos buscam a causa. Depois, com a causa, eles fazem uma série de modificações buscando soluções. Mas todo tratado científico, ele tem uma parte onde ele diz problema. O acadêmico, o doutor, ou o doutorando, o mestrando, o especializando, o graduando, quando ele vai fazer o seu trabalho de conclusão, o seu professor de metodologia diz assim, você tem que me dar o problema. E ele então formula, problema. O problema que eu vou estudar é esse. A migração das aves do Rio Grande do Sul para Santa Catarina para a procriação. Exemplo. Para ele tratar daquele problema, a primeira coisa que ele vai buscar é fazer análise. E análise é remontar as causas. É isso que a metodologia científica diz. É remontar as causas. Por que esse problema existe? E aí das causas eu vou construir as soluções. Então todo cientista admite que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Ontem falávamos, e eu já falei aqui também, são muitos planetas, muitos sóis, como é que tem equilíbrio, tudo isso funcionando? Como é que nós não estamos vivendo o caos de mundos se chocando? Porque
É inteligente o fenômeno. Existe a lei da gravidade, existe a lei da atração, existe as leis atômicas, que estamos engatinhando para descobrir as leis atômicas de fissão e fusão. E todas essas leis, obrigatoriamente, elas foram criadas por uma causa. E essa causa é muito inteligente, que mantém tudo em equilíbrio. Então, para todo efeito inteligente, uma causa inteligente. Esta causa inteligente é o que o Espiritismo chama de Deus. Mas imagine como é que nós íamos ter cabeça para entender uma coisa dessa quando nós éramos escravos, pastor de ovelhas, pequenos agricultores. Aquela época, quem dominava realmente um pouco mais a agricultura é os egípcios. Povo que também Emmanuel, no mesmo livro que eu já citei, A Caminho da Luz, vai revelar que voltou para a capela. E aí a gente não sabia mais como é que fazia as coisas que ele fazia. Nem agricultura e nem pirâmide a gente sabia mais fazer. Então não era o mestre que não podia nos ensinar. É que o mestre que veio era um pós-doutor, graduado, de alto nível, e os alunos não tinham entrado ainda no primeiro grau. Nós precisávamos cursar as séries iniciais. Então ele vai dizer, o Consolador revelará tudo, porque ele não nos encontrou em condições de revelar tudo. Ele falou para nós, tem o reino dos céus, e o pessoal ficou apavorado. Teve um doutor de Israel que falou e perguntou, mas senhor, como eu faço para entrar nesse reino dos céus? Porque já era uma coisa absurda, mas que reino dos céus, o que é isso? Que coisa, onde é que esse cidadão tirou esse troço aí, que eu nunca ouvi falar? E era um doutor. Não era eu lá, que provavelmente estava escondido na selva naquela época. Então, quando nós falamos dessa previsão de Jesus, nós queremos crer que Jesus não estava falando dele retornar aqui para a Terra. E nos reforça a nossa teoria quando nós estudamos o Espiritismo. Então, por exemplo, nós pegamos lá o livro Cartas e Crônicas, que é do irmão X, que nós sabemos que o irmão X é Humberto Campos. E lá ele vai escrever sobre um episódio que ele teve a oportunidade de viver. Ou pelo menos ele teve a oportunidade de saber que houve. Eu acredito que ele soube que houve. Quando ele nos conta que na noite do dia 31 de dezembro de 1799, ou seja, no outro dia era 1º de janeiro do novo século, era o último dia daquele século, século XVIII, ele diz que num castelo no plano espiritual realizou-se uma bonita reunião e que nessa reunião estavam os representantes mais ilustres da humanidade. Lá ele vai fazer um desfiar de nome de pessoas, algumas que eu já ouvi falar e outras que eu nunca tinha ouvido falar, mas só para ter uma ideia, é falar ele lá de gregos ilustres, de romanos que foram importantes na sua história, de judeus que representam os grandes chefes daquele povo, de hindus da Índia que foram importantes na história da Índia, e assim sucessivamente, representantes de todas as grandes civilizações, aqueles que nós hoje, estudando a história, consideramos célebres, eles estavam lá reunidos. E aí conta então Humberto de Campos que de repente, com toda aquela assembleia onde estavam esses homens, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, ele fala do Colombo, por exemplo, que descobriu as Américas. Eu não quero citar aqui porque eu não vou me lembrar de todos. Ele fala que então eles perceberam que vinha vindo um grupo que contrastava com o grupo que estava lá, porque o grupo que estava lá era mais cheio de luz. E aí nós podemos imaginar que essa luz era a energia que esses espíritos constituem a sua atmosfera fluídica, nas palavras de Allan Kardec, ou a áurea, nas palavras de André Luiz. Então é a luz interior que todos nós queremos alcançar, mas que depende da nossa evolução moral. E que o outro grupo que se aproximava estava meio escurinho assim, não estava com aquele brilho todo. E aí ele conseguiu perceber que aquele grupo estava encarnado. Por quê? Porque eles tinham, todos eles, um cordão luminoso que ligava eles ao planeta Terra. E isso é um indicativo de que eles ainda estão ligados a um corpo físico.
Então ele diz que começou a observar e ver que aquele grupo era um grupo que ainda estava reencarnado na Terra, neste ano, nesta data, 31 de dezembro de 1799. E à frente deles vinha quem? Napoleão Bonaparte. Só para nós lembrarmos aqui rapidamente, Napoleão Bonaparte, que participou da história da França logo após a Revolução Francesa, era um militar, um jovem militar que nasceu numa ilha sem nenhuma importância e era um tenente sem importância nenhuma do exército francês, que por ser de uma capacidade tática de combate muito grande, começou a se destacar nas forças. E aí ele foi galgando posições e entrando na política, ao ponto que posteriormente ele se tornará imperador da França. Então Napoleão veio à frente, numa cadeira, sentado, como sentam as autoridades, com a sua mão enfiada na jaqueta, como sempre fazia, o seu chapéu de 3 pontas, como sempre usou. E aí eles se aproximaram, todos os encarnados choravam, emocionados diante da plateia que eles estavam presenciando, menos Napoleão, que se mantinha sem nenhuma emoção. Logo que eles chegaram, soaram clarins e começaram a ser interpretados ossanas, cânticos, que eram interpretados pelos que ali estavam. Então, do alto do céu começou a virem estrelas, como formando uma ponte, como se essas estrelas estivessem rodando, caindo do céu para a terra. E quando eles caíam naquele castelo, no chão daquele castelo que era no mundo espiritual, eles se transformavam em humanos, ganhavam vida e eram extremamente luminosos, muito mais do que aqueles que já estavam ali. Na verdade era uma corte, e na frente dessa corte vinha uma entidade que brilhava mais que todos, e essa entidade usava um cetro, como se fosse um imperador, alguma coisa assim, e uma tiara, e essa tiara muito brilhosa. Foi para essa entidade que Napoleão emocionou-se, levantou da sua cadeira e chorando se abraçou a ele. Quando ele se abraçou, ouviu-se uma voz que vinha do alto, que depois o nosso irmão X, Humberto de Campos, vai dizer que era o Espírito da Verdade. E essa voz começou a falar com Napoleão. Então ela fala para Napoleão que Napoleão foi convidado para que ele unificasse o mundo, o nosso planeta, de uma forma geopolítica, para que propiciasse os acontecimentos que se dariam naquele século, no século que estava iniciando, no século XIX, que vai até 1899. No passado, diz a voz, você já esteve no poder, e você se deixou vencer pelas ilusões passageiras, e você humilhou o povo a quem você deveria governar. Você lutou tais e tais batalhas, venceu, achou que foi por mérito próprio, mas não foi. E agora Deus te dá uma nova oportunidade de você realizar o que deveria ter realizado lá atrás e não fez. Mas cuidado, para novamente não cair no mesmo erro. E aí a voz diz, esse que está à tua frente, que tu abraça, é o meu apóstolo. E esse apóstolo descerá à terra para trazer a iluminação, a luz. E a sua incumbência é desvendar uma nova era de conhecimento, um novo mundo que transformará o mundo inteiro. E é para ele que tu deve prestar apoio. É para ele que tu deve preparar o terreno. A colocação desse espírito é grande, Ele faz todo mais um discurso, pois a voz para de falar, e aí então aquele que abraçava Napoleão, que era aquele que trazia o cetro e a tiara, humildemente o leva até o corpo. E aí, depois disso, então se encerra a reunião. 4 anos depois, em outubro de 1804, nasce o professor
Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é esse espírito que é contado pelo irmão X. Esse espírito que amparou Napoleão e o trouxe de volta ao corpo. Mas nós devemos lembrar que no próprio ano de 1804, o Napoleão, inflamado pelo seu poder, né, inflamado pelo desejo de poder, se proclama imperador. Era costume na época que os imperadores viajassem até Roma para que o Papa lhes coroasse. Ele então prepara vamos dizer assim, um artifício para o Papa ir até Paris, e quando o Papa está lá, achando que era uma visita, ele na frente do Papa, ele mesmo pega a coroa e enfia na cabeça, e considera ele coroado pelo próprio Papa, tomado pelo orgulho. E por isso mesmo, logo após alguns anos, diz Humberto de Campos, a espiritualidade acha mais correto exilá-lo na ilha Santa Helena, né? E lá ele espera o seu desencarnar em exílio. Muito bem, veio Kardec para viver conosco, e por 50 anos, 51 mais precisamente, ele é um homem eminente, um cientista eminente, eu diria. Um homem que se dedica a vários estudos, e algumas curiosidades que eu gostaria de citar é que ele estuda por 35 anos o magnetismo e também aquilo que nós conhecemos como a medicina homeopática. O magnetismo, que era um estudo que foi iniciado por Mesmer, e a medicina homeopática, que foi um nome dado por um médico que chama Hahnemann, que distingue a medicina em dois campos: a alopatia, que usa a química, e a homeopatia, que usa exatamente as fontes naturais. E aí, quando ele estava lá no seu auge dos seus 51 anos, que é um homem extremamente jovem, né? Ele então encontra um amigo chamado Fortier que diz: escuta, você viu falar aí que agora as mesas estão dando comunicação, as mesas, né, estão batendo, estão pulando? Ele, como era um homem aberto ao estudo, disse: olha, quantas mesas se movimentarem, talvez exista um magnetismo nessas mesas que nós precisamos estudar. Não dá importância. Posteriormente, ele é convidado para uma reunião na casa da senhora Plenay Mazot. E aí, como as pessoas começaram a dizer para ele que essas mesas davam resposta inteligente, ele já estava intrigado, achando que tinha algum embuste nos acontecimentos. Porque ele dizia: uma mesa não pode ser inteligente. Se a mesa oferece mesa inteligente, tem alguém enganando os outros. Então ele resolve ir na casa dessa senhora assistir a reunião. E nessa reunião ele fica deslumbrado com o fenômeno. Fenômeno que já tinha evoluído, que alguns já estavam num lápis, numa cestinha ou numa mesinha menor, e que esse lápis oferecia a resposta à pergunta das pessoas. E a partir dali ele foi tomado pela curiosidade e começou a estudar de forma científica, né, essas comunicações. E eu quero ressaltar por que é científica. Quando a gente faz um trabalho científico, aqueles que já passaram por isso, me confirme, né? Você o que faz? Você faz observações e conforme essas observações você monta uma amostra. E naquela amostra você tenta tirar qual parte dessa amostra é representativa. Então, no caso da cura de uma doença, você faz experimento com grupos diferentes e você faz observação de todos os indivíduos e tenta coletar as evidências de que o que mudou. Por exemplo, tal grupo se curou. Na maior parte, né, estamos falando sempre em estatística, então 99,5% desses aqui tiveram boa resposta ao medicamento. Isso é ciência, é o que Kardec fazia. As pessoas, como viam nele um homem muito estudioso, um homem muito inteligente, pegavam as perguntas que eles faziam em casa, né, num estúdio, numa sala. As pessoas anotavam e diziam: para que eu vou fazer isso aqui agora? Porque já estava a curiosidade, já estava satisfeita. Vou mandar para o Kardec. Kardec, que gosta de olhar essas coisas, vou mandar para ele. E um momento chegou que ele tinha 5.000 livros ou cadernos de anotação, com várias perguntas. Então ele começava a comparar, ele era muito metódico. Ele começava a comparar. Aqui falaram sobre a vida depois da morte.
eu tenho 10 perguntas, 9 são iguais. Opa, aqui é uma evidência de que essa resposta que é repetida tantas vezes é lógica. Isso é ciência. Isso é um método científico. Então aquilo passava nas anotações dele, no trabalho que ele vinha construindo, a ser considerado para ingressar no livro que ele estava elaborando, porque ele começou a entender que ele deveria fazer um livro dessas perguntas e respostas, que vai dar origem ao nosso Livro dos Espíritos, lançado primeiramente com 580 perguntas e depois na segunda edição com 1018 ou 1019, porque há uma controvérsia na questão 1010, que algumas edições têm 1010, vai para 1011 e outras da 1010 ou para 1010A. Então o livro também evoluiu na segunda edição. E então Kardec, tomado por essa curiosidade, começa a frequentar as reuniões, e aí começam os fatos interessantes. De primeiro, ele tem um espírito que se identifica como familiar, que é o Zéfiro, ou Zé. E o Zéfiro começa a orientar ele. Daí, como todo mundo começa a perguntar se tem alguém no plano espiritual que é responsável, que ajuda nos trabalhos, e existe confirmação de que os espíritos nos ajudam em nossas providências terrenas, ele pergunta para o Zéfiro: então você que é o espírito encarregado do trabalho. Ele diz: não, você ainda vai conhecer o espírito encarregado desse trabalho que tu está fazendo. No outro dia, numa outra reunião, na casa do Sr. Fortier, sai uma comunicação de que ele tem uma missão. E ele entende que a missão é escrever o tal do livro. E aí ele fica com aquilo na cabeça. Numa outra reunião, ele está entrevistando o espírito de Hahnemann, o homem que inventou a homeopatia, já desencarnado há 20 anos. E ele pergunta para o Hahnemann: olha, eu recebi uma comunicação outro dia, diz que eu tenho uma missão. Isso é verdade? E o Hahnemann diz: sim, é verdade. E ele vai sendo confrontado com essas comunicações. Numa outra reunião, o espírito se apresenta para ele e diz: sou eu que vou acompanhar os trabalhos contigo. E eu vou te dar 15 minutos por mês para você me consultar. Já imaginamos que é um espírito ocupado, né? Mas Kardec diz que não. Interessante, na Obras Póstumas diz assim: eu entendi ali que esse espírito queria que eu fizesse o trabalho, que não ficasse consultando toda hora ele. Porque Deus quer que a gente construa, nós que estamos encarnados. Então era Kardec que tinha que fazer, ele não tinha que estar perguntando para esse espírito. E aí ele diz: escuta, mas como é que eu vou lhe chamar? E esse espírito diz: por enquanto me chama a verdade. Muito bem. Fosse alguém importante aqui sobre a Terra, reencarnado, ele diz: não importa. Não importa. Discrição, ele recomenda. Então Kardec passa a chamá-lo de a verdade. E depois ele vai dizer, eles vão chamar ele de Espírito da Verdade. Tudo isso está no Obras Póstumas, e eu vou contar rapidamente um detalhe curioso que a Obras Póstumas traz. Um amigo do Kardec queria levar o Kardec numa pessoa que lia a mão. Kardec falou: mas eu não acredito nessas coisas. Não acredito que uma pessoa possa ler a mão. Não, mas eu quero te levar lá porque essa senhora acerta tudo. Alguém já passou por isso, né? Vou te levar lá, ela vai saber tudo da tua vida. Kardec não acreditava, e certamente não acredita que a pessoa possa ler a mão. Mas ele acreditava numa coisa que chama dupla vista, que é aquele que consegue enxergar com os olhos da alma, do perispírito, e consegue ver coisas que aquele que está em vigília normalmente não conseguiria. Ele diz: olha, até vou, mas eu já vou te avisar. Para mim, o que ela tem é dupla vista, não tem nada a ver com a leitura de mão. Ela se concentra na mão para exercitar e para se desprender e fazer a dupla vista, só isso. E ele vai. E essa senhora tem um diálogo muito interessante com ele, dizendo que ele está preparado para a missão a qual ele tem que fazer. E mais um detalhe, ela diz: eu vejo sobre você uma tiara espiritual. Ou seja, ela conseguia ver ele no seu perispírito com a tiara que ele usou lá na história em que ele se encontrou com Napoleão Bonaparte. Ele disse: que tiara é essa? Por um acaso tu acha que você é o Papa? Ele pergunta. Quase brincando com ela. Ela disse: não,
Eu estou falando de autoridade moral e religiosa. Tu não vai me dar razão. Mas eu te afirmo que tu será uma autoridade moral e religiosa. E 8 anos depois, quando eles se encontram, a primeira coisa que ela pergunta para ele, ele diz: lembra do que eu te falei? Que tu usava a tiara espiritual? Confirmando essa visão que Humberto de Campos vai contar na sua própria história. Então é aqui também que eu quero debruçar a minha defesa de que num diálogo que Kardec tem com o Espírito da Verdade, falando da sua missão, está exatamente no Obras Póstumas, um capítulo que chama Minha Missão. Ele diz assim a Kardec: você pode falir ou conseguir realizar. Se você falir, outro fará a sua missão. E eu vejo muita gente achando que pode suplantar Kardec, que pode ser melhor que Kardec, que pode descobrir uma coisa que Kardec não descobriu. E eu, particularmente, fico muito triste de ouvir isso. Porque eu fico pensando que a pessoa não entende quem era Kardec, que a pessoa não tem ideia da evolução moral de Kardec, que a pessoa não tem ideia que Kardec foi o apóstolo escolhido pelo Espírito da Verdade para codificar o Consolador, o outro Consolador que é o Espiritismo. Então, certamente, se não fosse Kardec, como disse o Espírito da Verdade, seria outro. Mas outro Kardec, gente, pelo amor de Deus. Outro espírito da envergadura de um Kardec. Outro espírito que, uma vez encarnado, faria diferença no mundo para as futuras gerações. Ele não estava falando de um Ayrton da vida, de um João, de um Pedro, de um Manuel, de uma Catarina ou de uma Maria. Porque nenhum deles teria capacidade e nenhum deles teria autoridade moral para construir a obra que Kardec fez. Diz Kardec: é preciso que o Espiritismo caminhe à marcha da ciência. Se a ciência descobrir alguma coisa nova, o Espiritismo deve incorporar. Porque o Espiritismo é uma ciência progressista. Mas há uma grande diferença entre o Espiritismo incorporar o pensamento de Einstein e incorporar o meu pensamento, que não tem valor nenhum. Prova para vocês que Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1929. Ou seja, a própria sociedade humana o reconhece pelo valor que ele deu à ciência, com a sua teoria da relatividade. Então é preciso que nós tenhamos a humildade de agir como Napoleão. Sair da nossa maca, nós não estamos na cadeira, nós estamos na maca, e nos ajoelhar aos pés de Kardec chorando, porque a nossa condição é muito pequena perto de Kardec. E aí, por fim, eu gostaria de falar do Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade, ele faz um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai falar nessa obra do trabalho que o Espiritismo vem fazer. E no Evangelho tem um capítulo, chama-se o Cristo Consolador. E nesse capítulo nós temos 4 mensagens do Espírito da Verdade. Ele assina. Vejam que muitas comunicações na obra de Kardec não são assinadas. Por que não são assinadas? Porque os espíritos evoluídos preferem o anonimato. Porque muitas vezes eles assinam com um nome que a gente não faz nem ideia quem que é. Já para a gente não saber mesmo, para não fazer essas idolatrias a pessoas que nós costumamos fazer. Mas eu creio que o Espírito da Verdade, em algumas mensagens, queria dizer: ó, aqui sou eu, para confirmar o que Jesus prometeu, que esse nome não foi ele que tomou, esse nome foi dado por Jesus. Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade que ficará convosco. Está escrito hoje, há 20 séculos atrás, mas na época de Kardec já estava escrito há 18 séculos atrás. Então ele vem confirmar: eu sou o Espírito da Verdade, eu sou o que Cristo prometeu. E na primeira comunicação que nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1860, 3 anos após a primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, mais ou menos: venham como outrora entre os filhos transviados de Israel trazer a palavra do Senhor. Ele dá uma pista interessante, porque nós aí já podemos supor que o Espírito da Verdade reencarnou entre os hebreus, ou esteve com os hebreus, e que lá, nessa visita que ele faz aos hebreus, ele já veio pregar a doutrina de Deus,
os ensinamentos de Deus. Novamente ele vai trazer duas comunicações de 1861. Nessas comunicações ele vai confirmando que ele já esteve conosco. 1863, em abril, ele dá uma nova comunicação, em que ele fala exatamente da importância de nós praticarmos a caridade, de sermos benevolentes. E aí nós vamos conhecendo um pouco. Mas na Revista Espírita, de dezembro de 1864, e aqui eu queria chamar a atenção, que essa comunicação é de um pouco antes, se não me engano ela é de maio, e ela só foi publicada em dezembro, e essa comunicação foi dada um mês, talvez um pouco menos ou mais, do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. Esse Espírito da Verdade dá uma comunicação que é publicada na revista, que qualquer um de nós pode consultar, porque está na internet, e ele fala sobre o livro que foi lançado. Qual livro foi lançado? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele então fala que esse livro vai modificar muito o mundo. E ele dá um dado interessante, ele diz assim: esse livro vem recordar o que eu preguei há 18 anos atrás, há 18 séculos atrás. Eu não vou afirmar aqui nem ai, nem bai, né? Cada um tira suas próprias conclusões de qual foi o profeta que esteve pregando as leis divinas há 18 séculos atrás, quando se estava no século XVIII, então ele remonta ao século I, entre os judeus. Dessa forma, e por muitas vezes ele vai dizer em algumas mensagens lá no Evangelho, que ele vem consolar os aflitos, como outrora já tinha feito. E é isso que nós temos que nos agarrar nesse momento. Nós somos os aflitos. Nós, o nosso Brasil, o nosso sul do estado, passa por um momento de aflição. Mas nós temos Jesus. E Jesus sabe o que faz, muito mais do que nós. Jesus certamente tem nas suas mãos o nosso destino. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós certamente seremos um dia capazes de reconhecer que era necessário, que era preciso, mas também que nós deveríamos ter tirado o melhor proveito. Que essas grandes aflições sirvam para amolecer o nosso coração, para nos lembrar que é tempo de pensar em Deus, que é tempo de depositar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos ao jugo do Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.